Olá, pessoal do primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 27ª aula de Sociologia de 2025, referente ao módulo 27 da apostila de Sociologia de vocês. Gente, o módulo 27 ele é bem pequeno, porém é um assunto muito importante que vocês entendam, tá? Eu arrisco dizer nessa altura da minha vida que muitos sociólogos e muitas pessoas que afirmam conhecer a teoria marxista e os meios de produção ainda não têm noção completa, ainda não sabem completamente, ainda não entendem completamente, isso aí inclusive eu não entendo completamente, a alma dessa teoria marxista, tá? Por quê? Porque para mim o que não é teoria marxista é muito lógico. Agora a teoria marxista para mim, você entendeu? Mas tudo bem. Isso aí é opinião pessoal minha, cada um tem a sua, e agora eu vou apresentar para vocês alguns conceitos importantes da teoria marxista, tá? Aqui, ó, o título do módulo 27 é O Capital, Troca, Lucro e Mais-Valia. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da teoria marxista é que Karl Marx foi um pensador que, em determinado momento da história, quando ele começou, no século XIX, a desenvolver teorias econômicas sociais ou sociais econômicas, sociológicas econômicas, sociológicas que eu digo a respeito das relações de trabalho, tá? E da produção de capital, da produção de qualquer capital, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. O Karl Marx definiu a formação da história resultante, não de eventos ocorridos por movimentação política. Para o Karl Marx, todo e qualquer evento que produziu história tem sua origem no conflito materialista, ou seja, conflito de interesses materiais, né? de necessidades materiais. Então a teoria do Karl Marx a gente vai chamar de teoria histórico-materialista, tá? A teoria do Karl Marx ela atribui a formação da história da humanidade, da história em si, da historiografia toda, a conflitos de interesses, sempre. E esses conflitos de interesses, né, dialéticos, seriam resultantes de necessidades materialistas. Por isso, novamente, que eu vou definir para vocês. A teoria marxista é chamada de dialética histórico-materialista. Porque, para ele, na opinião do Karl Marx, toda a história foi produzida por dialética resultante de necessidades materiais, tá? Muito bem. A partir daí, gente, nós temos que entender uma coisa muito básica na teoria de Karl Marx, que é a estrutura e a superestrutura, a infraestrutura e a superestrutura formando a estrutura social, formando o tecido social. Gente, na teoria marxista também, a sociedade pode ser definida, ela pode ser comparada, né? Pode ser feita uma analogia, estabelecida uma analogia entre um prédio, né? A construção de um prédio e a sociedade. A base, a infraestrutura deste prédio seria a produção, seria a relação trabalhista, seria o trabalho, né, braçal, e a acumulação de capital para que fossem criados, para que fossem financiados os outros estágios. Aí esses outros estágios aos quais eu me referi formariam a superestrutura. Seria o Estado,
seriam as instituições de cultura, as instituições artísticas, todo tipo de manifestação cultural, artística, porque o Marx ele vai no escopo da teoria dele, ele vai dizer que esses mecanismos, tanto o governo da superestrutura, como as manifestações culturais, artísticas e intelectuais, literárias, elas vão ser instrumentos para regular aquelas relações da infraestrutura, do trabalhador e do produtor de capital, né? Do trabalho produzindo capital, das relações de trabalho produzindo capital, financiando o resto desse edifício. Por que ele afirma que essas instituições da superestrutura estão a serviço das classes dominantes, da parte da infraestrutura que gera o capital? Não dos trabalhadores, mas aquela parte que emprega, dos detentores dos meios de produção. Ele afirma que tanto o governo, nisso eu concordo, tá? Porque ele afirma que tanto o governo como essas instituições culturais que eu defini formam um aparato ideológico. Ou seja, o governo existe para regular as relações, estabelecer normas, estabelecer padrões, estabelecer leis para regulamentar as relações trabalhistas. E o resto do aparato, o aparato cultural propriamente dito, a mídia inclusive hoje em dia, trabalharia disseminando ideias, né? O aparato ideológico trabalharia disseminando ideias provenientes daqueles que comandam o sistema da infraestrutura, ou seja, os detentores dos meios de produção, a elite, a burguesia. Lembra, se vocês assistirem a aula de filosofia, agora a 26ª aula que eu gravei hoje para vocês, vocês vão entender que na Revolução Científica o campesinato, né, a parcela da população que consistia nos trabalhadores braçais, nos camponeses, passou a desacreditar da igreja. Isso aí eu só estou recapitulando, tá? Sobre a aula de filosofia de vocês hoje. Passou a desacreditar da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica condenava o lucro. E alguns personagens desse campesinato, algumas pessoas, alguns indivíduos que formavam essa fatia de trabalhadores, resolveram praticar o comércio. E o comércio era baseado na compra e na venda por um valor maior, gerando lucro e fazendo surgir a burguesia. Lembra? Se vocês assistirem às duas aulas, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Gente, na teoria marxista, agora avançando para o século XIX, o próprio Karl Marx, ele afirma que os meios de produção não existem sem os trabalhadores. E vice-versa. Os trabalhadores não têm sentido de existir, né, um operário, se ele não tem instituições que reúnem os meios de produção para ele operar, para ele trabalhar, para garantir seu sustento. Quando a gente falou em filosofia a respeito da Revolução Religiosa, Reforma Religiosa de Martinho Lutero, por que aqueles burgueses, alguns indivíduos da classe trabalhadora passaram a ser protestantes? Porque o protestantismo garantia para eles uma justificação da busca pelo lucro. Então, o surgimento desses indivíduos
que hoje nós chamamos de empreendedores, precisava de uma justificação. Por quê? Porque alguns trabalhadores têm a tendência de empreender, têm a tendência de criar capital, de passar a organizar componentes para que aquilo se torne um meio produtivo e gerador de capital, gerador de lucro. Isso tudo vem, o início do capitalismo vem do comércio. A acumulação de capital era uma coisa muito... O lucro era uma coisa muito básica, né? Vender, comprar mais barato e vender mais caro. Para isso, o empreendedor viajava, ia lá para a França, em Flandres, comprava mais barato na feira de Flandres, depois ia lá na Inglaterra ou lá na Espanha vender mais caro, enfim. O comerciante que iniciou o processo de capitalismo, ele iniciou o processo de obtenção de lucro de uma forma muito simples, né? Compra e venda, que substituiu o processo de troca ao longo da história. Então, esses indivíduos que se tornaram burgueses, que passaram a acreditar no protestantismo, porque este justificava misticamente que a obtenção de lucro e o trabalho visando a vitória, né, que é o que a gente chama hoje em dia de vitória, de conquista, poderia acumular capital que mais tarde, posteriormente, se transformaria em meios de produção. Por quê? O capitalismo tinha sido iniciado, já não tinha mais como retornar, né? O Karl Marx e o Engels, eles sugerem, né? Aliás, sugerem não, eles afirmam que a única forma de desmontar essa estrutura seria a revolução. Seria o proletariado, ou seja, a massa trabalhadora, passar a ter a posse dos meios de produção. Mas como? Lembra que eu falei para vocês que alguns eram empreendedores? Nem todos. Ou seja, traduzindo para palavras bem simples, né? Por favor, não me levem a mal. Tem pessoas que para elas está tudo ok ser um trabalhador. Tem outras que não. Que para ela não está tudo ok. Ela quer algo maior. Então ela vai ser um trabalhador, garantir o seu sustento, porém vai usar o raciocínio para criar, né? Vai usar a abstração, também da aula de filosofia de hoje, vai usar a abstração para criar meios de produção. E para isso ela vai precisar acumular capital. Vai precisar achar uma ideia também, vai precisar abstrair, criar uma forma de obter lucro. Certo? Então ela vai se sobressair. Lembra? Para alguns está ok, para outros não. Então, isso aí, hoje em dia, nada a ver com esse módulo, tá? A gente chama de livre iniciativa. Tem alguns que, né, têm a livre iniciativa de se tornar empreendedores, outros não. O que não pode é essa fatia que não quer se tornar empreendedora passar a ser proprietário. Porque eles não têm mérito para isso, eles não têm merecimento para isso. Bom, vamos parar de divagar na política, né, e nas tendências de administração das relações de trabalho. Para o Karl Marx também, ao longo do tempo, o trabalhador ele perderia a noção da participação dele, né, num produto pronto. Por exemplo, eu vou usar como exemplo a indústria automobilística. Aquele cidadão que parafusa as rodas e fixa, por exemplo, os eixos, né, o traseiro e o dianteiro e tal, ele passa a fazer aquilo que foi um processo natural da produção, a divisão do trabalho, né, que passou
do artesanato para divisão, para estágios de trabalho na montagem de um produto. No caso do nosso exemplo, um carro. Ao longo do tempo, essa especialização desse indivíduo na montagem unicamente das rodas ou dos eixos, vocês que escolhem, vai fazê-lo sentir uma coisa chamada alienação. Ele vai perder a noção do que ele está produzindo, do carro. Ele só entende de colocar eixo e roda. Se, né, por exemplo, esse cidadão ele for montar parte elétrica, né, chicote, eletrônico, módulo, hoje em dia os injetores eletrônicos, coisa e tal, ele tem que passar por um processo de treinamento, por um processo de estudo, por um processo de aquisição de conhecimento. Porque o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo foi na montagem de roda e eixo. Aí quando ele olha para o carro na rua, ele não tem a noção. Esse processo de alienação do Marx é um conceito muito interessante, inclusive. Porque ele não tem. O cara que monta roda e eixo, dificilmente ele vai se reconhecer: fui eu que fiz esse carro. Não. Porque na cabeça dele, ele só monta roda e eixo. E o carro é muito mais, né? O carro tem a carroceria, os vidros, os bancos, o painel, a parte eletrônica, blá, 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 300 milhões de coisas. Quer dizer, o processo de alienação seria um efeito colateral da divisão de trabalho, né? Seria um efeito colateral da especialização em um setor, que é resultado da divisão do trabalho, foi uma necessidade que surgiu quando se passou da manufatura para a produção industrial, para que se pudessem produzir maior número de itens em menor tempo. Muito bem, esse é o conceito de alienação. Aí agora a gente vai passar para um conceito delicado, que é aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Nem eu entendo direito essa história da mais-valia. Porque o Karl Marx diz o seguinte, que a mais-valia seria o lucro, geraria o lucro do proprietário dos meios de produção, do patrão, da burguesia, da elite, né, no caso. Porque o trabalhador vende o trabalho dele a um salário suficiente para se manter, para manter a população. Vamos lá, vamos trazer para palavras atuais. Salário mínimo. Porém, quando ele está trabalhando, ele não tem noção de que ganhando o salário mínimo, ele pode estar produzindo uma coisa extremamente valiosa. Um carro, por exemplo. Ele ganha um salário mínimo sendo montador de espelho, eu não sei, tá? Eu estou chutando, eu não sei se é isso mesmo. E acaba produzindo um carro num valor assim bem alto, bem mais alto do que o salário dele. Esse seria o processo de exploração de Karl Marx, onde o proprietário dos meios de produção, o burguês, o patrão, ele se apropriaria, ficaria para ele, do excedente de valor daquele produto que ele pagou só um salário mínimo para o trabalhador. Ou seja, para mim, na teoria, isso tem alguns furos, porque não é só um trabalhador, tá? São vários trabalhadores. Então, se você somar salários mínimos ou não de todos, talvez não seja uma diferença assim gritante, como afirma a teoria de Karl Marx. Esse é um ponto que para mim é obscuro, tá? E, gente, esse é como eu falei, esse módulo 27 de sociologia de vocês é um tanto quanto curto. A troca, o lucro e a mais-valia.
esse é um assunto um tanto quanto complexo demais. Tem muita coisa a respeito. Tem muita coisa que é necessário entender a respeito da história, das relações de trabalho, das migrações sociais, né? Assim, as formas, vou traduzir, feudalismo para trabalho assalariado, tá? Isso é só um exemplo. Então existem muitos detalhes importantes para que você compreenda a teoria marxista, certo? Tem alguns... A própria pessoa que for estudar isso, depois de muito tempo estudando, ela ainda vai identificar alguns furos, algumas coisas mal explicadas. E outras estão na cara, como eu disse no começo. Outras coisas são lógicas, tanto na teoria capitalista pura, como na teoria marxista pura, certo? Só que nenhuma delas trabalha sozinha. Tanto que na própria teoria marxista pura existe a menção da não existência. Por exemplo, ele afirma, né, que não existe utilidade na força de trabalho, no exercício do trabalho pelo trabalhador, se não houver um empregador, se não houver o cara que tem aquela abstração que reúne os meios, os componentes necessários para que se forme a dinâmica do meio de produção. Então não há por que ter trabalhador se não tem indústria. E o inverso é verdadeiro, e nisso eu concordo plenamente. Não teria o porquê haver ter sido desenvolvido ao longo do capitalismo, né? Os meios de produção em série, a especialização, a divisão do trabalho. Lembra do que eu falei agora há pouco a respeito do cara que só põe roda e fixa eixo e coisa e tal? Não haveria utilidade nesse processo todo de desenvolvimento capitalista se não tivesse uma massa trabalhadora. Mesmo posteriormente, na teoria dele, ele afirmando que existe exploração, que isso aí é caso a caso, como eu já disse em alguma aula mais anterior para vocês, existem processos que são totalmente exploratórios, tem outros que não, tá? Aí agora a gente teria que partir para a análise do terceiro setor, que são os serviços, né? Das organizações não governamentais também, que auxiliam na máquina da superestrutura do Estado, que não é capaz de resolver todos os problemas, mas nós não vamos entrar tão a fundo nesse assunto nesse momento. Eu sugiro que quem se interessa bastante deva se aprofundar. Saia do senso comum, como eu digo sempre. Não fique naquela das lendas urbanas, tipo a loira do banheiro. Ah, disseram que tem uma loira... Calma. Pode ter ou não, sei lá. Mas é necessário o uso da razão. Isso desde o Renascimento, gente. É necessário que você comprove para poder tirar suas próprias conclusões. Você não pode ser um cara que acredita no que te falam. Nem no que eu tô te falando. Você, estudante, aquele cara que se interessa, aquele indivíduo que se interessa por esse assunto, que no fundo é o motorzinho que está embaixo do mundo inteiro, né? Da relação capitalista, do surgimento de diferenças sociais, da destruição do meio ambiente, ou seja, as relações de trabalho, os meios de produção, o desenvolvimento capitalista está no cerne, está no centro de tudo. Então esse assunto ele é um pouco mais complicado do que se pode imaginar. Uma conversinha de 10 minutos não vai ajudar. Nem uma aula de 25. Pode te dar noção, pode te despertar as curiosidades, mas é o estudo. É assim...
análise de várias opiniões, constatação, como eu falei, da existência ou não da loira do banheiro, do Saci, da Cuca, enfim. Lendas são lendas. Tanto elas podem ser verdade, tanto a gente pode ir um dia no mato, na floresta, e achar o Curupira, dar de cara com ele, como não. Nós não podemos classificar aquilo de totalmente fantasioso. E nem de totalmente concreto. A não ser que você tenha como comprovar. Alguém chega para você e fala assim, não, porque a revolução, porque a tomada do poder pelo proletariado, que é o único... Calma. Se você não tem conhecimento nenhum, zero, você vai botar fé no que o cara tá falando. Ah, não, é isso mesmo. Temos mais aqui quebrar tudo e fazer a revolução. Mas se você tem conhecimento, você pode dialogar. Você pode argumentar. Continuo concordando com a única saída ser a revolução, ser a tomada dos meios de produção pelo proletariado, mas calma. Existem uma série de requisitos que têm que ser cumpridos. Ou não, discordo completamente por causa disso, disso, disso e disso. Percebe? Então, gente, a minha principal dica a respeito desse e de todos os assuntos que a gente viu até agora, tanto em filosofia como como sociologia, é sair do senso comum. Se aquele assunto te interessa, se aquele assunto te parece útil, te parece estrutural, ou seja, sem ele você não vai entender nada, 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 vá a fundo, saia do senso comum, daquele conhecimento de bate-papo de 10 minutos. Porque você está comprando uma ideia que não foi você que teve. Ela já veio pronta para você. Péssimo. Porque a tua opinião vai ser a mesma do cara que te contou. E a opinião dele vai ser a mesma do cara que contou para ele. Nenhum de todos os envolvidos nessa cadeia de telefone sem fio tem uma noção real, tem uma instrução aprofundada. Estão todos na superfície. E todos conhecendo uma informação que foi passada por telefone sem fio. Pode ser que essa informação tenha começado correta e acabou se degenerando, ou não, continuou correta, ou já nasceu errada, sei lá. O importante é sair do senso comum e migrar para pesquisa, para comprovação. E usar o raciocínio durante todo o processo para testar a tua aceitação. Para testar aquilo que te parece lógico e o que te parece bizarro. Certo? Como eu disse para vocês no começo. Para mim, professor Márcio, a ordem do desenvolvimento capitalista, a existência de empreendedores que se sobressaem e de uma faixa que continua trabalhadora, camponesa, e está contente com isso, é muito lógico. Hoje em dia eu conheço milhares de pessoas e cada uma tem sua opinião. Alguns são empreendedores, outros preferem ficar ali sem responsabilidade nenhuma. Então, para mim, essa parte do início da dinâmica capitalista é muito natural. Assim como aquela ideia de exploração do Karl Marx faz todo sentido, caso a caso. Não pode ser levada genericamente, como ele enxergou no século XIX. Existem trabalhos e remunerações que são exploratórias, que estabelecem relações injustas, com certeza. Tem também trabalhos e relações de produção que estão justas, que estão dentro de um patamar aceitável? Sim. Agora, o que é patamar aceitável? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Certo? Gente, eu espero não ter ofendido ninguém, eu espero não ter quebrado, desmontado o castelinho de cartas de ninguém, espero não ter
expresso nenhum tipo de opinião, nenhum tipo de direcionamento que hoje em dia se pratica muito no magistério, mas que na minha humilde opinião é muito injusto, né? Porque nós docentes já temos uma noção maior das coisas. Nós já vimos muita coisa acontecer. Então não é justo que nós usemos a nossa ferramenta como forma de doutrinação. Nós estamos na superestrutura. Nós estamos numa daquelas entidades criadas pela infraestrutura para administrar o prédio, ou seja, a educação. Então nós não podemos ser uma máquina ideológica, em hipótese nenhuma. Nós não podemos ter partido. Agora, o que nós podemos fazer, e é o que eu busco fazer sempre, é orientá-los a sair do senso comum, a se instruir, usar o seu raciocínio para formar a sua própria opinião, tá? Não comprar aquela opinião, não aceitar uma opinião de 10 minutos de um bate-papo informal com os seus amigos como verdade, tá bom? Gente, nesse momento eu desejo bons estudos para vocês e faço votos, rezo e torço muito para que vocês se aprofundem nisso e se tornem peças-chave na produção de conhecimento. Quem sabe vocês se aprofundando nesses assuntos, vocês vão ter ideias maravilhosas. Vocês vão usar o seu poder de abstração para criar soluções e, quem sabe, melhorar a qualidade de vida da humanidade. Tá? Nível empresa, nível cidade, nível estado, nível país, nível mundo, nível continente, nível mundo. Né? Então eu desejo a todos ótimos estudos, boa sorte nos estudos e principalmente no entendimento desse assunto tão importante que é a base das relações de trabalho, a produção de lucro e coisa e tal, blá 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 blá. Tá? E pela atenção de todos, né, nesses 33 minutos quase de aula, eu agradeço muito do fundo do coração, tá bom? Bons estudos a todos.